Maoi! Olá! Yay. Bem-vindes! Bem-vindos a 2022! A gente já tá aqui, né? A gente já tá aqui. Já tá aqui. Já vai ser Já nosso... faz 2 semanas que a gente tá aqui, pelo amor de Deus. Mônica, se alerta. Não, olha, já deve ser nosso terceiro ou quarto vídeo, mas tá tudo bem. É isso aí, tudo começando. Sem Estamos as duas problema. meio adoentadas, mas vai ficar tudo bem. A Somos só nós... Natália disse que ela ia fazer xixi e entrar. A few moments later. Corre, Natália, vamos, a gente tá aqui esperando. Mas que xixi é esse, Que Natália? xixi é esse, rapaz? Ela tá botando a maquiagem drag queen dela. Falar, Natália chegou! Não somos mais só nós duas! Eita. Estou aqui querendo te... Sorry. Não, desculpa. Tá tudo bem. Bom, a história de hoje, ela é triste, mas ela também é um bafo e é uma polêmica. Gosto. Que é o caso inédito no Brasil. Eu achei que tinha que ser mais famoso, eu quero a opinião de vocês, vamos ver. É o caso do Harold Sasco e da Sarah McLean. E como toda boa história, né, reza a lenda que toda história digna de ser contada tem 3 versões, que é o lado de um, o lado de outro e o que realmente aconteceu, né? E o lado de Deus. O lado de Deus, da deusa, de Bafomé, da Palmeirinha, quem sabe, o lado... Uma pessoa, né, que é unbiased. Não, assim, peraí, tem o lado dele, o lado dela, o que realmente aconteceu e o que as más línguas falam que a gente fofoca. E a fofoca, E a versão exatamente. do multiverso. A versão do multiverso. E assim, eu conheci essa história pelo Investigação Discovery. E aí, a Investigação Discovery deu uma versão. Só que eu achei a versão da Investigação Discovery muito bizarra. Assim, obviamente, era brega? Era, porque a Investigação Discovery é brega, mas a gente ama A mesmo gente assim. gosta. A gente não joga Shade, eu escuto Dateline o tempo todo e amo. Então, assim, mas além de ser shade, tipo, de ser shade não, de ser brega, eu achei... Sabe quando a história parece mal contada? Sim. E aí eu fui pesquisar mais. E eu não achei nenhum canal de YouTube que eu assisto, não tinha nenhum vídeo sobre o assunto. Tipo, nenhum. Ok. Eu achei um vídeo bem obscuro, tipo, que nem o nosso canal, assim, que tinha tipo 500 mil, sabe? E aí eu pensei, gente, essa história precisa ser contada. Então vamos lá. Okay. Eu vou contar primeiro a versão oficial, tá? E a versão oficial que é a do Investigação Discovery, que foi a que eu achei mal contada. Tá, a versão oficial da história é a contada pelo Harold Sasco, pelo Discovery, né, que é a versão contada pela família do Harold Sasco e pela namorada dele, que era Kimberly Quayles, que estava com ele há 8 meses. Então, assim, eu quero deixar claro que não era um relacionamento longo. Okay. Os dois já eram mais velhos. Quando tudo começa, o Sasco tem 49 anos e a namorada dele é dessas que não divulga a idade, mas ela tinha por aí também. Ele era dono de 3 franquias de uma rede de pizzaria em Topeka, no Kansas, que chama Sissi Pizzas. Sissi, tipo, Sissi? C-I-C-I. Ok. Sissi Pizzas. Que aparentemente é uma rede relativamente conhecida lá. Ele tinha uma grana. Ele tinha 3 filhos, 2 mulheres e um homem, mais velhos. Todos já, assim... já adultos e mudados para fora de casa. Exatamente. Ele morava sozinho. E ele tinha uma casa muito grande. Era uma casa, assim, 3 andares, 8 quartos. Vários... Okay. E ele falava que ele tinha uma casa grande porque o sonho dele era, quando ele tivesse para aposentar, ele adotar crianças em situação de vulnerabilidade para dar um futuro melhor para elas. Suspeito, muito suspeito. Desculpa. Mas me deu, assim, um pouco de Michael Jackson vibes. Eu concordo com você. Eu achei suspeito, mas beleza. Eu sou a única pamonha. Oh, que bonzinho. Você e a Kimberly Quayles, tá? Porque a Kimberly Quayles, que é a ex-namorada dele, ela fala que ele era uma pessoa muito boa, que curtia ajudar os outros.
Beleza. E nessa, a gente tem a Sarah McLean, ela era funcionária da pizzaria. E o Harold era esses caras, ele era o dono das pizzarias, mas ele tava sempre nas pizzarias. Não era aquele dono que não vai pro rolê, ele tava sempre lá. Então, ele conhecia a Sarah desde que ela tinha 14 anos. A Sarah tinha uma situação familiar bem complicada. Ela sofreu 2 abusos sexuais, um de um vizinho e um de um parente. E ela chegou a enfrentar PTSD, ela teve síndrome de estresse pós-traumático, principalmente depois da segunda vez, porque a segunda vez era um parente, uma pessoa que ela confiava. E os pais dela estavam, de repente, ela já estava na pizzaria há 2 anos, ela tinha 16 anos quando os pais dela se divorciaram. Ela tinha um irmão que tinha deficiência intelectual e precisava de cuidados, e uma irmã que engravidou, que era um pouco mais velha que ela, e que foi morar com o namorado para ter o bebê. E os pais dela avisaram ela, de repente, que a casa dela não ia mais existir, porque ia cada um para um canto, e os pais dela... A gente sabe pouquíssimo dos pais dela. O pai dela... Beijos, tchau, tchau, como a grande maioria dos pais depois que rola um divórcio. E a mãe dela, tudo que a gente sabe é que ela tinha um histórico familiar complicado. Ela não se sentia confortável de morar com a mãe dela, a Sarah. E nisso, o Harold perguntou se ela não queria morar com ele. Ela tinha... Lembrando, ela tinha 16 anos. Ele nessa época... começando o orfanato dele com ela. Então, ele tinha 49 Patient anos. Zero. Ela tinha 16 e ele falou, olha, a casa é enorme. Ele falou que ele falou para ela esse plano que ele tinha de adotar crianças com vulnerabilidade. Ele falou para ela que eles iam se organizar. Até aí, ok, ela aceitou. E aí que eu acho que a história começou a ficar um pouco mal contada. Porque assim, vamos lá, ele é o dono da pizzaria, ele sabe quanto ela ganha. Ela é uma garçonete de pizzaria. E aí, no começo, quando ela muda, o que ele fala? Que ele vai pagar ele vai pagar as contas da casa, comida, essas coisas, ela só tem que pagar quando ela for sair, ela vai ter as próprias despesas, como ela tinha com os pais dela. E que se ela precisar de qualquer coisa, ela fala com ele. Tanto que ele pede pra ela chamar ele de pai na pizzaria. E ele chama ela de filha, e quando alguém pergunta, ela fala que ele é o stepfather, e ele fala que ela é a stepdaughter dele. Eu já achei isso bizarro. Muito. Assim, é muito... Ele é tipo chefe, super chefe dela. E... É tipo chamar seu chefe de daddy. Sim. O que, dependendo do que você curte, tudo bem. Contanto que você não tenha 16 anos e o seu daddy tenha 49. Contanto que não seja o seu chefe, gente. Seu chefe não dá pra ser seu daddy. E aí, ele dá pra ela um cartão de crédito com limite de $19 mil. Que? Daddy. Daí... Por quê? Se ele quiser, eu também chamo ele de Daddy. E isso tudo que eu tô falando é confirmado, tá? Isso não é rumor, isso não é nada. Essa já é a versão oficial da história. E aí eles começam a tretar, porque, de repente, ele começa a cobrar ela das coisas que ela deve pra ele. Tipo, como assim você não comprou as... Sabe quando você gasta de comida? Ela, tipo... Mas você disse que eu não ia ter despesa nenhuma pra casa. E aí ele começa a cobrar. Pelo que várias fontes contam, era uma relação volátil. A própria ex-namorada, né, a Kimberly Quayles, que na época estava com ele quando tudo isso aconteceu, ela conta que ela sabia que o Harold discutiu com ela antes de trazer a Sarah para morar na casa dele, né, que eles não moravam juntos. Ele conta que... E ela fala que ela achou uma boa ideia, porque ele estava acostumado a ajudar as pessoas, ele tinha, inclusive, ajudado o filho dela, quando o filho dela passou por uma fase difícil. Mas ele nunca convidou nem ela, nem o filho dela para morarem lá com ele, tá? Detalhe. Então, a namorada sabia desse furdunço. Então, ele tinha uma namorada e ele tinha um, entre aspas, enteado. Sim. Eles nunca foram convidados para morar na casa. Daí essa mina de 16 anos que trabalha na pizzaria, de repente é a enteada dele.
Sim. E ele traz pra dentro da casa dele. Sim. E isso tudo são informações oficiais, eu nem entrei na Eu vou parte falar de suspicious. novo, é cada uma, gente, que olha... Sim. Deixa eu perguntar uma coisa, e ele tava cobrando o que dela? Por esses serviços dele? Então, no começo, ele não cobrava nada, porque ele falava que ele queria ajudá-la, porque ela só tinha 16 anos, estava sem perspectiva de futuro e sem casa. Mas às vezes davam 5 minutos nele e ele começava a jogar na cara dela que ela dava despesa pra ele. Detalhe, é um cara que tem 3 pizzarias, tá? Tipo quando sua mãe começa a jogar na sua cara que eu te carreguei, eu te dei, eu te amamentei, tipo, minha filha, o que você queria fazer Eu comigo? quase morri no quando eu te lixo? pari. E assim, de fato, falam que a menina no começo gastou muito com o cartão de crédito, mas você deu um cartão de crédito com limite Ele de que falou 19 mil pra dólares. ela. Ele falou pra ela que tinha um limite de 19 mil dólares no cartão. Pra que você dá um cartão com 19 mil de limite e fala pra ela que tem 19 mil de limite por mês no cartão? E ele sabe quanto ela ganha. Ele assinou como que ela não poderia ter um cartão de crédito pra ela. Ela não tem nada no nome dela. Ele deu o cartão pra ela, isso quer dizer que tava no nome dele, que a fatura ia pra ele. E de fato ela gastou o cartão. Mais uma vez, ele sabia quanto ela ganhava. E aí fica mais bizarro. Eu também. Eu com 16 anos, gente, eu teria. Gente, eu com Eu ia gastar 16 tudo em anos. brusinha. Brusinha e na época, isso foi em 2014, eu ia gastar tudo em brusinha isso, brusinha e tênis de skatista. Esse seria o meu. E aí fica mais bizarro, porque de repente ele paga uma plástica no nariz pra ela. Ok. Ele diz que ele pagou a plástica pra ela porque ela tinha complexo do nariz dela. Mas assim, ele já tá reclamando que ela tá gastando muito, que ele banca ela. Por que ele bancou uma plástica no nariz pra ela? Fica o questionamento. Nisso, os dois começam a tretar cada vez mais. Assim, isso também os gerentes da pizzaria contam, que viu os dois brigando. Ela chegou a pedir demissão várias vezes, ele ia buscar ela. Ela chegou a arranjar um emprego naquela Bath and Beyond. Qual que é o nome da loja? Não tem aqui. Bed Bath and Beyond. Bed Bath and Beyond, isso. Ela chegou a arranjar emprego lá, de atendente. Ele foi buscá-la lá. Como é que a gente sabe o nome dessa porra dessa loja? Eu nunca vi essa loja Eu na nunca vida entrei real. nessa. Acho que eu nunca vi nem foto dessa loja. Também não. Eu sei porque eu vi. Todo mundo, né? Tipo, as tretas dos dois eram amplamente conhecidas. E quando eles estavam tretando, ela falava: o meu stepdaddy tá sendo um otário. Ele fala: essa menina é muito difícil. E assim, vocês concordam que é uma situação que nenhum dos dois precisava estar passando? Não. Beleza. E essa é a versão oficial que a gente tem. Ela acaba aqui. E agora eu quero contar a versão da nossa amiga Sarah. A Sarah conta depois que ele chama ela pra morar com ele desde que ela tinha 14 anos, quando os pais dela nem estavam separando ainda. Sim. E que com 16 anos ela finalmente aceitou, porque ela não tinha mais escolha, ela não tinha pra onde ir. E que a cirurgia no nariz, ele queria que ela fizesse. E que ele estava pressionando ela pra ela colocar silicone nos peitos e na bunda, porque ele falava que ninguém ia amar ela, uma tripa daquele jeito que ela era. E que. Ela tem 16 anos! E que ela era. Tipo, o nariz, ele falou pra ela que o rosto dela ia ser bonito se ela tivesse um nariz mais fino. E ele tava enchendo o saco dela pra ela pôr silicone nos peitos e na bunda. Comportamento completamente normal de um suposto padrasto, né? Padrasto. Gente, eu acho que é assim que o Leonardo DiCaprio vai terminar os dias dele. Ele vai virar esse cara aí. É verdade. Espero que não. Gente, ele tem 49 anos. Ele já tá bem no caminho lá. Ele nunca namorou uma mulher mais velha que 25 anos. Ele tem quase 50 anos. Ele tem quase 50 anos. Ele nunca namorou uma menina. A menina que ele tá namorando agora, acho que ela tem 24 anos, uma coisa. 24 anos. E ele conhece ela desde que ela era pequena. É bizarro. Ele vai terminar os dias dele desse. Ele vai ser o próximo Michael Jackson. Bom, reflita, Leonardo DiCaprio. Reflita seu comportamento. Liga pra sua mãe e fale com ela que ela sabe do que eu tô falando. E ela conta que desde o dia que ela mudou pra casa dele, com 16 anos, perto dos 17, que o que ele começou a fazer foi levar bebida e maconha pra casa. E que ele servia ela até ela praticamente desmaiar.
E ela conta que ela sofria na mão dele violência sexual de 3 a 4 vezes por semana. E o que era o cartão de crédito? Quando ela ameaçava sair, ele enchia ela de presente. Quando ela fazia as coisas pra ir embora. Só que quando, às vezes, ela cedia, porque era uma relação abusiva, ela não tinha pra onde ir, ela tentou ir pra casa da irmã dela algumas vezes, mas ela fala que a irmã morava num quarto e sala com o marido e o bebê. A irmã dela falou pra ela, obviamente sem saber do que acontecia de verdade na casa em que ela tava, ela falou pra irmã dela, o que você tá fazendo aqui, se você tem uma mansão pra morar? E o que acontecia também era que sempre que ela falava, foda-se, eu não quero presente, eu não quero nada, eu quero ir embora, ele ameaçava, ele jogava na cara dela tudo que ele tinha pago, ele falava que queria denunciá-la pelo que ela devia pra ele ia denunciá-la pela plástica que ele pagou, pelo cartão que ele pagou, e que ela nunca mais ia conseguir lugar nenhum, porque o nome dela ia ficar sujo. E aí ela ia ficando, aí eles tretavam, ela arranjava emprego em outro lugar. Chegou num ponto, e isso foi provado pelas investigações, que para tentar sair da casa, ela começou a dar para ele equivalente a 90% do salário dela, para meio que pagar o empréstimo. Ai, gente, que Nossa. judiação. Eles descontavam da folha dela, 90% do dinheiro dela. Ou seja, ela tava numa situação de escravidão. Sim, exatamente. E aí, a gente só tem prova, tipo, obviamente tem o depoimento dela, e assim, na boa, vamos ao senso comum. Um maluco, e tudo, essa situação durou 2 anos, tá? Foi dos 16 aos 18 dela. 2 anos você sofrendo violência sexual de 3 a 4 vezes por semana. Na verdade, desde os 14, né? Porque ele tá enchendo o saco dela desde os 14 anos. Ele tava no Sim. grooming já fazia tempo. O assédio aconteceu faz tempo, a violência sexual de fato aconteceu quando ela mudou pra casa dele. Ela disse que antes não aconteceu. Nada. Sim. Mas beleza não, né? Horrível. 2 anos isso acontecendo sistematicamente, a situação ficando cada vez pior. Nossa. Ela já não tem mais dinheiro pra nada, porque por mais que ele pegue 90% do salário dela, ela ganha o salário mínimo. E a dívida sempre aumenta, porque sempre que dá na telha dele, ele começa a cobrar coisa dela porque ela tá morando lá. E ela ganha tão pouco que ela não tem pra onde ir. Nossa, coitada. A gente não. Ela tá assim, praticamente sendo Escravizada. sequestrada. Ela é escravizada. É. Traficada. E aí tem um belo. E a namorada dele, ela disse que teve um dia que ele tava muito estressado, que eles brigaram. Ela pergunta por que ele tá assim, ele só fala que ele tá puto. Provavelmente eu acho que foi porque a Sarah ameaçou sair de casa de novo. E ele meio que terminou com a namorada dele. Okay. E aí ele termina com a namorada, ele vai pra casa e ele já tenta agarrar a Sarah, dessa vez sem nem dar goró, nem nada pra ela. E ela empurra ele. E é aí que a gente tem a única comprovação que... Porque ele manda uma mensagem de texto pedindo desculpa por tentar fazer sexo com ela naquela tarde. E nisso, ele chega em casa, tipo, porque eles têm isso, né? Eles tretam, aí ele vai pro restaurante, ela não tá mais trabalhando lá, porque não valia mais a pena pra ela. A saúde mental dela tá no chão. Não existe mais. E aí ele volta pra casa, porque ele mandou essa mensagem de texto pedindo desculpa, ela não respondeu. Ele volta e aí ele vê que ela comprou um coelho de estimação, um coelho grande. Desses coelhão branco. E aí ele vê ela cuidando do coelho, né? Ela mostra a casa pro coelho, ele pensa, que bom, ela está de humor melhor. E aí ela ouve que ele chegou, ela ouve ele abrindo a porta, ela desce, ela olha pra cara dele, ela pega o coelho e corta o pescoço do coelho na frente dele. E ela fala que ela finalmente entendeu que o único jeito do coelho ser livre é ele estando morto. Ele fica horrorizado. Ele corre pra se trancar. Ela ficou bem a reencarnação do Glenn Close nessa cena, né? E o pior de tudo é que eu tô pensando, será que fizeram uma sopinha com o coelho depois? Nisso, ele entra no molde, ele finalmente... Porque homem bosta é assim, né? Quando ela finalmente faz alguma coisa, ele fica morrendo de medo. Ele entra no molde, vamos conversar, deixa essa agressividade pra lá. Sim, porque você tá sendo muito radical. Exatamente, ele entra nesse molde. Histérica. Sarah, vamos começar de novo. Eu acho que, eu tô muito estressado, você tá Não estressado. tinha outro coelho, não dá pra começar de novo. Só tinha esse.
E aí ela fala, não, claro, eu concordo completamente, a gente tem que começar de novo mesmo, beleza. Aí ela quer uma cerveja? Ele fala que sim, aí ela dá uma cerveja pra ele, ela fala que vai fazer alguma coisa pra eles comerem. Aí ela pergunta se ele quer Eu não mais uma pegava. cerveja. Eu não tocava nada dado pra ela, desculpa. Mas eu entendo ela. Eu concordo com ela até agora. Mas, assim, tipo, se liga, mano. Ela acabou de degolar o coelho. Na sua frente. Vê com a situação. O coelho tava na dele fazendo o pavê dele. Tava indo no sightseeing da casa, ela mostrando a casa e o coelho, eu vou morar aqui, coelho, de repente. Ai, meu Deus. E aí ele toma. Mas pensa que ele tava abusando dela fazia 2 anos. Assim, Não, pra ele. Eu não tô julgando ela em absolutamente nada. Apesar de eu não, é que eu gostar do acho... coelho e achar que ela não devia ter feito isso com o coelho, ela tá num estado que eu não tenho capacidade de julgar. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Você sai do seu É que eu corpo. acho que na cabeça dele, ele já tinha feito tanta coisa com ela não reagiu. Eu acho que pra ele, sabe? Ele, tipo, ela já entrava na seara de pessoas... Ela entrou degolando o coelho, isso é uma coisa nova. Ela nunca fez isso Sim, antes. isso é verdade. Então deve De ser. 0 a 100, né? Foi de 0 a 100, foi bem rápido. Foi muito rápido. E aí ele toma a terceira cerveja. E aí ele começa a ficar meio zonzo. Ai, amigo. E ele estranhou, porque ele tava acostumado a beber pra caralho. Porque ele levava as bebidas pra dentro de casa e não era só pra dar pra ela. Ele bebia pra caralho também. Homem é muito E aí ele olha pra ela, sem entender o que tá acontecendo. E aí ela mostra o coelho assado que ela fez. Ah, que bom, pelo menos ela assou o coelho. Ela aproveitou o coelho, sim. Obviamente, muito mal cozinhado, ela não sabia limpar o coelho, nada, era mais pra deixar ele assustado mesmo. Que desperdício. E aí, sinceramente, eu tô com muita pena do coelho, eu não tô aprovando a situação do coelho. Mas, você já comeu coelho? Não, peraí, mas, gente, eu amei. Eu tô... A dinâmica de poder aqui, a dinâmica do poder ter mudado completamente pra ela e ela tá tendo um momento completamente Motorhead louca da cabeça, eu tô amando. Go Girl, approved. Imagina o coelhinho assado com a cenourinha na boca. Eu tô com pena do coelho, gente, mas assim, Deus sacrificou o próprio filho, ela teve que sacrificar um coelho. Quem somos nós pra julgar? Boa, nossa. Nossa. E aí, nisso, quando ele tá sem entender o que tá acontecendo, ela deixa o coelho em cima da mesa e ela tira do bolso do jeans um vidrinho de Ambien, que é um sonífero, né? Que ele tomava, que ela pegou do quarto dele. Então, ela tinha jogado muito Ambien na cerveja. E ele não tava conseguindo se mexer. Ele tava completamente desmaiado, paralisado. E ela fez com ele o que ela fez com o coelho. Ele foi praticamente decapitado. Ela assou ele depois? Não, isso não. E aí, ela pegou o sangue dele e ela escreveu Freedom na parede da casa dele. Freedom! Gente, essa história é um filme do Tarantino. Sim! Eu amei, você vai me desculpar, mas Tarantino, vamos ligar pro Tarantino. Ele precisa fazer esse filme. Ela entra no carro dele e ela some, né? Ela para num parque nacional perto. Mas assim, ela não... Michael. Freedom! Freedom! Com a camiseta, a camisa aberta, botando no peito. Ela vai para um parque para dormir no caminho. Ela não rouba nada dele. Fica muito claro que a intenção dela nunca foi, como foi dito mais tarde, que no julgamento aí veio todo mundo. Ele era um homem tão bom. Ela se aproveitou de quem só fez bem no mundo. Beleza, ela só fugiu com o carro dele. Ela queria chegar, na verdade, ela queria mudar de estado porque ela queria visitar, se não me engano, a mãe dela, que estava em outro estado. E aí a polícia parou ela porque ela estava dormindo no parque. E aí a polícia perguntou, tipo, você sabe por que a gente te parou? Tipo, porque a gente tá te batendo e batendo na janela do carro? E ela falou, porque eu matei ele. Sim. Acho que é porque eu matei o Harold. Eles, quê? É porque você estava dormindo num parque. Nossa, que burro! Se fosse policial. Sim, exatamente. Por favor, dirija essa viatura. Não, mas, gente, você vai me desculpar por aí. Pra mim, como ser humano... Gente, desculpa. Pra mim, só dela ter feito o como ela fez, o como ela reagiu quando a polícia parou ela,
já disse que ela nunca teve nenhuma intenção de roubar ele, ou de Não, ficar com o dinheiro exatamente. dele, ou de trair um homem bom que tinha sido bom com ela. Ela era Sim. uma pessoa que estava no limite da sanidade dela, e ela fez o que ela achou que ela tinha que fazer. E palmas pra ela, sinceramente. Eu entrava na cadeia dando high five em todo mundo. E aí a gente. E aí a gente entra numa parte bem polêmica, porque quando eu fiquei sabendo o resultado, eu fiquei bem puta, porque o advogado dela foi bem bosta, tá? Em vez do advogado usar a defesa que deveria usar, que era. Nos Estados Unidos chama Battered Woman Syndrome, tá? Que é Que falar foi o que ela mesmo reagiu. que apareceu em discurso do caso da Lorena Bobbitt, que cortou Exatamente. o pênis do marido. No marido. dela. O advogado falou só que ela deve ter tido múltipla personalidade, que ela não tinha. Ai. Essa foi a, essa Não, foi mas a eu defesa acho que o advogado assim. tirou. Eu acho. Não múltipla personalidade, mas ela deve ter usado muita dissociação quando ela Sim. tava. Sendo Mas é que a violentada. dissociação foi causada pela violência por ela apanhar e por ser violentada sexualmente, Sim. né? E não Mas pelo. a dissociação Não. acontece também na infância, não é? Ela não acontece Sim. depois dos 16 anos. Sim. Daí Mas eu você sei que. toma Mas sozinha. assim. Quando você tem 16 anos, a doença mental te larga de mão sozinha, você tem que enfrentar os traumas você mesmo. Ai, vê não. ninguém Eles, te ajudar. eles Então. vê os hormônios, o batalhão de hormônios chegando e eles, não, vamos dar fora. Agora você Ah, tem outros problemas, amor. agora você vai ficar sozinha. As personalidades tudo te deixam sozinha, te larga de mão. E detalhe, né? Quando tudo aconteceu, ela era menor de idade ainda pro padrão dos Estados Unidos. Ela tinha 19 anos, né? Mas ela foi condenada a 50 anos de cadeia, sem possibilidade de condicional. Mas, com o movimento Me Too, tem uma briga muito grande para a sentença dela ser mudada. Ela não apelou o caso, não, dizendo que ela Então, teve ajuda insuficiente do advogado? Ela apelou e no ano passado ela ganhou a apelação e a sentença dela passou de 50 para 25 anos. Mas Melhorou, ainda acha mas que é ainda não é injusto. bom, não. Exato. Não é bom, A briga mas... continua. Não. Sim, a briga continua e Ela ainda já falam que cumpriu. não é bom. Ela já cumpriu, ela foi presa em 2014, ela cumpriu 7 já, né? É muito 7 anos. recente ainda. Ela precisa muito sair recente. logo. No 25 anos é muita coisa ainda. Sim. Eu acho que ela devia sair muito antes, enquanto ela ainda tinha. Porque ela é jovem, né? Ela foi encarcerada quando ela tinha 19 anos. Então, Sim. quanto menor a sentença dela, melhor a oportunidade ela vai ter de ter a oportunidade de ter uma vida normal. E de receber o tratamento adequado para todos os Sim. traumas que ela sofreu, né? Porque... Sim, absolutamente. Gente. E assim que estamos, a treta continua. A mãe dela é uma das principais pessoas. A mãe dela escreve artigos e fala sobre. Tem advogadas que aceitaram o caso pro bono que escrevem sobre como o caso dela foi injusto. A mudança de 50 para 25 é considerada uma vitória, mas é uma vitória que ainda não é boa o suficiente. Não, claro que não, porque, gente... E quem tá brigando contra, na verdade, é a família do Sasco, porque ele deixou uma herança de 65 milhões de dólares. E se a Sarah sai da cadeia e é provado que ela sofreu abuso por 2 anos, uma parte desse dinheiro pode ser dela. Sim. Deveria. Tem que restituição. Também acho. Mas os filhos, obviamente, não querem dividir a bolada, né? E eles falam que o pai deles era um homem bom. Ele era um homem bom pra eles. Não pra eles. Não pra ela. Pois pra é. ela até hoje, esse caso divide muita opinião, porque quem vê só a versão oficial da Investigação Discovery vai achar que é um cara que não fez nada de errado. A minha opinião não é dividida nesse caso. Minha opinião é bem porque clara. assim, ó, mesmo que você só veja a versão do Discovery, mesmo que você nunca escute a versão dela, se ela matou ele dessa forma tão bizarra e ela não roubou nada e ela não... Assim que a polícia pegou ela falou, porque eu matei o cara? Beleza, vamos pra cadeia. E ela não contestou nada, ela não contestou a culpa dela, ela não ficou, tipo, ela não tentou falar, ai, tadinha de mim, eu sou doida. Ela não... Gente, desculpa, é um crime que saiu, tipo, uma pessoa que nunca teve nenhum
problema com violência, problema com roubo, problema com criminalidade. Do nada ela fica louca, vai de 0 a 100 em 5 segundos, e você acha que é por causa de nada? Porque ela simplesmente ficou louca? Não, não é. Não. Ah, meu, e na boa, vem cá, minazinha de 16 anos, vem morar comigo de graça, eu te dou um cartão de crédito, te dou plástica no nariz, só porque eu sou uma boa pessoa. Meu cu com fritas, né? Desculpa, não. Eu quero a lista de meninos pra quem ele foi bom. Eu quero a lista de idosos, de crianças que moravam em outras casas que ele não podia pegar. Essa é a lista que eu quero, daí eu vou achar que ele é uma pessoa boa. Indo um pouco pra fofoca, quando você vê os artigos dessa advogada, a lista vai estar aqui embaixo, falando da pena dela, falam que o juiz ignorou várias coisas, e uma dessas coisas é quando anunciaram em uma das pizzarias dele lá em Topeka que ele tinha sido morto, o que um dos gerentes disse foi: eu aposto que foi o pai de alguma daquelas meninas. As meninas do Harold. E outro gerente confirmou que era conhecido que ele vendia drogas para adolescentes dentro das pizzarias. Ou seja... Então, assim, ela fala que ela foi a primeira que foi morar com ele, mas ela não era a primeira adolescente que ele ajudava. Ou seja, gente, agora que o Free Britney já ganhou e a Britney já tá libertada, a gente precisa começar a libertar essa menina. A gente precisa unir as forças. Para de encher o saco da Jamie Lee. Não para de encher o saco da Jamie, porque ela é uma vagabunda, filha de uma vagabunda. Mas a Jamie Lee Curtis? Não, Jamie Lynn. Quem é essa? Irmã da Britney. Tá. Mas assim, a minha opinião, sabe, esquece ela. Porque ela está saindo com livro agora. A última coisa que ela precisa é mais... confete. Mais confete, é verdade. A Britney detonou ela no Instagram. Hoje eu tava, tipo, na hora do almoço, eu tava assim, ó... louca, ouvindo a fofoca. Vai, Neide. You go, Neide. Mano. É isso, gente. Depois vocês vão. Depois vai ter fotos de todo mundo aqui, da tour toda. Eu vou tentar não dar minha opinião preconceituosa sobre a cara dele. Mas Deixa eu ver a cara dele. Deixa eu ver a cara dele. O nome dele? Harold Sasko. S-A-S-K-O. Sabe quem ele parece? Ele parece aquele treinador de ginástica que foi apreendido porque ele tinha abusado sexualmente muitos ginastas. Nossa, sim. Como que é o nome dele? Nossa, gente, ela é linda. Sim. Quem que ele parece? Ele parece... Ai, cara, olha essa franja dele, que horrorosa. Ele é isso que você tá pensando, Renata? Qual? Você tá pensando se ele é peruquento? Eu acho que ele tem muita cara de sex offender, desculpa. Eu olhei pra cara dele, tem uma foto que ele tá com a ex-namorada, que é ele e uma loira, que é a Kimberly Coyles, né? Pra mim ele tem muita cara de sex offender nessa foto. Ele tem cara de tio do pavê. Pra mim, sabe que ele tem a cara desses malucos que porque tem dinheiro ele acha que ele é melhor que todas as pessoas do mundo? Pra mim é essa cara que ele tem, assim. E que ele acha que ele sempre vai sair impune e ele ainda vai pagar que ele é um cara bom, assim. Então... e ele tá certo, porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele se fez de melhor que todo mundo a vida toda e todo mundo achando que ele é um cara bom e tadinho dele que morreu. Então... Bom, gente, eu tive opiniões muito fortes nesse episódio e eu queria só dizer que as minhas opiniões não refletem as opiniões do Patramada Criminal. Então, se vocês forem cancelar a gente, cancelem só a mim. Eu não vou pedir desculpa pelas minhas opiniões, porque são as minhas opiniões. É isso. Não me arrependo de nada que eu disse. Eu acho que esse cara tava errado, ele é um abusador, ele tem que ser... Sim. Essa é a nossa opinião. Se vocês não gostaram, leiam o disclaimer aqui embaixo. Que pra mim é ela e o coelho. Foram as únicas vítimas. A única morte desnecessária foi o coelho. E é isso, gente. Sejam bons, busquem conhecimento e não matem coelhos. O melhor é que a gente termina esse episódio falando sejam bons. A gente não é, mas vocês sejam bons. Vocês sejam.
Ah, não, a gente fala sejam que bons. não é pra vocês serem. Sejam bons. Não falem merda, vocês podem falar, mas sejam bons. E não matem coelhos. Tchau! Tchau. Tchau.